Fala pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós vamos ver juntos aí um pouco mais do estudo que nós estamos fazendo do livro de Apocalipse. Hoje vai ser a nossa aula de número 13, ok? Então, se você está chegando agora no canal, já se inscreve no canal, clica no sininho, né, de notificações, porque toda vez que eu gravar uma aula e lançar aqui na plataforma do YouTube, você é avisado que a aula está lá para você assistir, tá? Então se inscreve, clica no sininho. E depois, né, que você assistir a aula, você achou interessante o conteúdo da aula, se você aprendeu alguma coisa, deixa o seu like e principalmente compartilha com outras pessoas que você queira também que elas venham a aprender mais da palavra do Senhor, ok? Então, nós estamos aí no livro do Apocalipse, já foram 12 aulas. Além desse estudo de Apocalipse, se você clicar lá na playlist do canal Gospeltech 316, já tem outros cursos que eu gravei, tá? Alicerces Firmes, Efésios, Romanos, enfim, tem bastante conteúdo já na minha playlist, ok? Mas, na aula passada, né, lembrando só um pouquinho aí a aula passada, nós estamos vendo aí as cartas, as 7 cartas que Jesus enviou às 7 igrejas da Ásia Menor. Nós já vimos aí a carta que foi enviada à igreja de Efésio, né, Éfesos. Nós vimos aí que o principal foco dessa carta à igreja de Éfeso foi o quê? Que eles retornassem ao primeiro amor. Porque eles ficaram muito duros do coração, muito não dizer céticos, né? Mas ficaram duros de coração. Na hora que eles iam resolver as coisas, eles conheciam a verdade, mas não colocavam o amor para poder julgar as coisas. Então, Jesus chama a atenção deles nesse ponto. Voltem ao seu primeiro amor. Ou seja, apesar de todo o conhecimento que nós temos da palavra de Deus, apesar de nós sabermos que nós devemos aplicar no nosso dia a dia a palavra, quando a gente for principalmente julgar outra pessoa, nós não devemos nos esquecer do amor, né? Cristo nos amou. Cristo nos amou enquanto nós ainda éramos e somos pecadores, ok? Cristo se sacrificou por nós enquanto nós éramos pecadores. Então, sempre que a gente for ajudar alguém, sempre que a gente for julgar alguém, ou seja lá o que for, nós temos que colocar o amor em primeiro lugar, né? Essa é a mensagem principal à igreja de Éfeso. E nós estamos aí estudando agora a segunda igreja, que é a carta à igreja de Esmirna, ok? Na aula passada nós vimos aí que a igreja de Esmirna era uma igreja pobre, uma igreja que era caluniada, uma igreja que era aprisionada, uma igreja até que os seus participantes ali da igreja perdiam a vida, eram martirizados. Porém, era uma igreja rica espiritualmente, né? Jesus diz isso a Esmirna. Você pode ser pobre, vivendo numa cidade rica, porque a cidade em si, Esmirna, era uma cidade muito rica. Nós vimos vários detalhes da cidade de Esmirna na aula passada. Mas a igreja era pobre, né? Quem queria ajudar essa igreja? Pelo contrário, eles queriam que eles vivessem na miséria. A verdade é essa, né? Mas Deus falou com eles, Jesus falou com eles: olha, vocês podem ser pobres, mas são ricos espiritualmente. E a grande mensagem principal à igreja de Esmirna, que é essa segunda carta, é: seja fiel até a morte, né? Então, a mensagem principal dessa segunda carta para a igreja de Esmirna é: seja fiel até a morte. Na aula passada, nós vimos o seguinte ponto: que nós devemos desromantizar a vida. O que é desromantizar a vida? É não viver o nosso dia a dia como se fosse um romance, né? Como se fosse algo que não existe na nossa vida prática. Muitos de nós assistimos várias vezes filmes, séries, que tem todo ali um enredo e que no final dá tudo certo.
É um romance que no final tudo acontece do jeito que nós imaginávamos que aconteceria e fica tudo bem. Pode ter passado por alguns conflitos, alguns problemas no meio do filme, da série, mas no final tudo acabou bem. E aí nós vimos que nem sempre a nossa vida tem que ser assim, um romance. Então nós temos que aprender a desromantizar a nossa vida, né? Saber que a gente vai passar por diversos problemas, às vezes nós vamos ser caluniados, às vezes nós vamos ter problemas financeiros, às vezes nós podemos ser presos e muitas vezes até nós podemos ser levados ao martírio, à morte, ok? Mas Jesus fala: seja fiel até o fim, ok, pessoal? Então hoje nós iremos dar continuidade nessa carta à igreja de Esmirna, né? E eu gostaria de orar primeiro com vocês para nós entrarmos nessa aula número 13. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse tempo na tua presença, por mais esses minutos que nós iremos passar juntos, estudando a tua palavra, Senhor, a tua palavra que é o poder, a tua palavra, Pai, que vem nos ensinar, ó Pai, muitas vezes, Senhor, vem nos educar, ó Pai amado, vem nos chamar a atenção, Senhor. A tua palavra, Senhor, que ela não volta vazia, ou seja, sempre que nós somos impactados pela tua palavra, ela causa algum sentimento em nossas vidas, seja de alegria, seja de repreensão, às vezes tristeza, mas enfim, Senhor, a tua palavra nunca volta vazia. Ela sempre causa algo em nossas vidas, Pai. Nós devemos, ó Pai, a cada dia aprender mais e mais de Ti, Senhor. Cada dia aprender a Sua vontade para nós. Nós devemos conviver, ó Pai amado, dar, ó Pai, em solo, Senhor, rochoso, onde nós podemos permanecer firmes. Não interessa, Senhor, que venham as tempestades, que venham as dificuldades, mas que nós não possamos cair, ó Deus. Que a nossa casa, que a nossa vida não entre em ruínas. Que possamos, como a tua parábola diz, até, Senhor, nos envergarmos, balançarmos, mas não cairmos, ó Deus. Pai, vem fazer morada em cada um de nós com teu Santo Espírito, que a cada dia, Senhor, nós possamos ajudar também o nosso próximo. Nós pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso, queridos. O título, né, da nossa aula de hoje é a aula número 13, Como ser um cristão fiel até a morte, parte 2, ok? A parte 1 nós vimos na semana passada na aula número 12. Bom, pessoal, então vamos lá. Sabendo, primeiro ponto aí, sabendo que a avaliação de Jesus, ela é diferente da avaliação do mundo, né? Ou seja, a maneira que Jesus muitas vezes olha para nós e vê o nosso interior, e vê o que nós estamos vivendo e passando, é diferente da maneira como os homens, né? Quando eu falo os homens, é homens e mulheres, o ser humano, como ele olha para nós e como ele nos julga. Então, no versículo 9 do capítulo 2 do Apocalipse, diz assim: Conheço a tribulação pela qual você está passando. E quais eram as tribulações que essa igreja de Esmirna estava passando? A sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia, ou seja, a calúnia, as mentiras dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Então, a igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Isso porque os crentes vinham das classes mais baixas, né? E pobre também porque muitos dos membros eram escravos. Pobres, outros sim, porque seus bens eram tomados, eram saqueados, eram roubados. Ou seja, eles já não tinham muita coisa e muitas vezes o que eles tinham era saqueado. Pobres ainda porque os crentes eram perseguidos e até jogados nas prisões. Pobres, finalmente, porque os crentes não se corrompiam. Era uma igreja espremida, sofrida, acuada. Quando a gente diz que os crentes, os cristãos ali não se corrompiam, eles não aceitavam ganhar mais para fazer um trabalho sujo, ok? Então, embora a igreja fosse pobre financeiramente,
ela era rica dos recursos espirituais. Não tinha tesouros na terra, mas tinha os tesouros no céu. Era pobre diante dos homens, mas rica diante de Deus. A riqueza de uma igreja não está no quê? Na pujança, na beleza do seu templo, na beleza dos seus móveis, né? Da mobília que tem ali na igreja, do seu aparato de som, né? Seus aparatos de luzes, imagens, né? Não é isso, quanto que eles gastaram para montar aquela igreja. E nem se seus membros, os membros da igreja, são ricos ou não. Depende da posição social deles, ok? Então, a igreja de Laodiceia considerava-se rica. Nós vamos ainda ver, estudar a igreja de Laodiceia, né? Ela considerava-se rica, mas Jesus disse que ela era pobre. Então, você vê que aos olhos dos homens há um julgamento e aos olhos de Cristo há outro. A igreja de Filadélfia, nós vamos ver também, tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dessa igreja o quê? Uma porta aberta. A igreja de Esmirna, que é essa que nós estamos estudando, ela era pobre, mas aos olhos de Cristo ela era rica, rica espiritualmente. Então, queridos, enquanto as pessoas no mundo avaliam nós, homens, pelo ter, né, pelo que nós temos, aquilo que nós possuímos, Jesus nos avalia pelo ser, ou seja, o que realmente nós somos. Então, importa ser rico para com Deus, ok? Importa juntar o quê? Tesouros no céu. Importa ser como apóstolo Pedro. Quando aquele homem estava ali sentado, né, junto à porta do templo, chegou nele e pediu esmola. Aí Pedro falou o seguinte: olha, eu não tenho ouro e nem prata, ou seja, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Ok? Então, aquele homem que estava ali sentado à porta do templo, ele estava ali porque ele era paralítico, então ficava pedindo esmola, né? Então, quando ele pediu esmola a Pedro, Pedro falou: olha, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Levanta e anda em nome de Jesus. E aquele homem foi curado. Aquele homem levantou e saiu andando. Ok? Então, a igreja de Esmirna era pobre, mas era o quê? Uma igreja fiel. Ela era pobre, mas era rica diante de Deus. Era pobre, mas possuía tudo e enriquecia a muitos com sua fé. Então nós podemos ser ricos para com Deus, ricos na fé, ricos em boas obras. Isso é o que mais importa. Podemos desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo. À vista de Deus, há tantos pobres homens ricos, né? Então, para Deus, há tantos pobres homens ricos como ricos homens pobres, né? O que quer dizer com isso? Há muitas pessoas que estão pobres financeiramente, mas ricas espiritualmente, enquanto outros são ricos, têm dinheiro, têm abastança, são bens financeiramente, mas são pobres de espírito. Então, é melhor sermos como a igreja de Esmirna, pobre materialmente e rica espiritualmente, do que como a igreja de Laodiceia, que era rica materialmente, mas pobre diante de Cristo. Queridos, aqui é um ou outro, né? Nós estamos dizendo no caso de uma preferência, né? Se a gente ter que escolher ser rico financeiramente e pobre para com Deus, é preferível nós sermos pobre financeiramente e rico para com Deus. Porém, existe uma terceira opção? Sim, existe. Nós podemos ser ricos também financeiramente e ricos para com Deus, ok? Isso não está excluído, né? Eu creio o seguinte: desde que o coração do homem, o tesouro daquele homem não seja as suas riquezas, mas seja Deus, não há nenhum problema em ser rico, ok? Eu creio que existe muitos homens que são abastados, que são ricos
e são ricos também espiritualmente para com Deus, tá? Não há nenhum problema disso. É que nesse caso, nós estamos o que aqui? Estudando esta carta à igreja de Esmirna, e a igreja de Esmirna era uma igreja pobre financeiramente, mas rica espiritualmente, ok? Bom, então nós vimos aí o primeiro ponto, que Cristo não vê, não julga como nós homens julgamos. Segundo ponto, é fazer qualquer sacrifício para honrar a Deus. Então, o versículo 10 do capítulo 2 de Apocalipse diz assim: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. E eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, aqueles cristãos, aqueles crentes lá em Esmirna eram pobres, eram perseguidos, eram caluniados, eram presos e agora estavam sendo encorajados por Cristo a enfrentar a própria morte, se isso fosse preciso. Porque Cristo estava dizendo o quê? Ser fiel até a morte. A questão aqui que destaca não é ser fiel até o último dia da vida, mas fiel até o ponto de morrer. Porque você pode chegar e falar: não, eu creio em Cristo, eu creio na palavra de Deus, eu pratico, eu vivo essa palavra todos os dias da minha vida. E vou viver até meu último dia. Agora, será que, se em determinado tempo da nossa vida, alguém vier nos forçar a querer negar a Cristo, alguém chegar em nós e falar: olha, ou você nega esse Cristo que você serve, que você conhece, ou você vai ser morto. E aí? Como será a nossa fidelidade diante de Cristo? Então, o destaque não é sermos fiéis até o último dia da nossa vida, mas sim ser fiel até o ponto de morrer, para poder continuar com essa fidelidade. Então, é, é preferir. Então, queridos, é preferir o quê? Morrer do que negar Jesus. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus foi e é o nosso maior exemplo, né? Ele foi da morte da cruz até o quê? A coroa, a vida eterna, né? E essa mesma linha foi traçado para quem? Para a igreja de Esmirna. Por quê? Porque Jesus Cristo falou, ali no versículo 10 que nós lemos: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, né? Coroa da vida eterna. Então, dessa forma, a igreja de Esmirna, ela não é candidata à morte, mas sim candidata à vida. A cidade de Esmirna, ela era fiel a Roma. Estamos falando da igreja de Esmirna, a cidade, né? Mas os cristãos ali são chamados a serem fiéis a Jesus. Então, enquanto a cidade de Esmirna era uma cidade muito fiel a Roma, os cristãos eram chamados a ser fiéis a Jesus. A cidade de Esmirna tinha a pretensão de ser o quê? A primeira da Ásia, né? A mais bela, a mais bonita, a mais rica, a mais fiel a Roma. Mas Jesus diz o seguinte: eu sou o primeiro e o último. Então, nós somos chamados a sermos fiéis até as últimas consequências, mesmo que naquele contexto que a gente está vivendo tenha hostilidade, tenha perseguição, tenha prisão, tenha morte. Então, como nós já dissemos, o bispo Policarpo, na aula passada que eu falei, né, lá de Esmirna, que era o bispo da igreja, ele foi discípulo do apóstolo João. E ele foi martirizado no dia 23 de fevereiro do ano de 155, né, depois de Cristo. Então ele foi o quê? Ele foi apanhado, ele foi preso, foi arrastado até a arena dos leões, e ali tentaram intimidar ele com as feras, com os leões. Ele não negou a Cristo. Ameaçaram ele com fogo, e ele respondeu o seguinte: falou, eu já sirvo a Jesus há 86 anos. E Jesus sempre me fez o bem. Como posso agora eu
blasfemar contra o meu Salvador e meu Senhor, aquele quem me salvou. E aí o quê? Os inimigos do bispo ficaram furiosos, né? E queimaram ele vivo. Enquanto ele estava sendo queimado, Policarpo estava sendo queimado, ele orava e agradecia a Jesus. Privilégio de morrer como sendo um mártir, né? Uma pessoa que não recusou a Cristo, uma pessoa que não negou, uma pessoa que não blasfemou a Cristo, nem sendo torturado e nem sendo ali pressionado à sua morte. Então, o que Jesus espera de nós hoje, né? Somos o povo dele. Fidelidade na nossa vida. Muitos de nós, eu creio, né, jamais imaginamos passar por uma situação dessa. Nós sabemos que existem países, né, ah, países comunistas, países muçulmanos, que, dependendo de como eles te pegarem pregando a palavra de Deus, eles vão fazer ou você negar Cristo ou vão te matar. Sabemos disso. Mas, graças a Deus, não é o caso no Brasil. Pelo menos ainda, né, pessoal? Mas Jesus espera do quê? O quê? Né? Na verdade, o que Jesus espera da gente? Nós possamos ser fiéis no nosso dia a dia, nosso testemunho para com a nossa família, os nossos trabalhos, nosso negócio, né? Na nossa igreja. Então, nós não possamos vender o Senhor por dinheiro nenhum, como Judas fez. E não troquemos, né, o nosso Senhor por um prato de comida, um prato de lentilhas, como Esaú fez. E nós não vendemos a nossa consciência por uma barra de ouro, como Acã fez. Nós devemos ser o quê? Fiéis a Jesus, mesmo que essa fidelidade às vezes possa custar algo que a gente ame muito. Às vezes nosso namoro, nosso emprego, algum sucesso, né? Até mesmo às vezes um casamento, né? Ou a nossa própria vida. Então Jesus diz o quê? Que aqueles que são perseguidos por causa da justiça são bem-aventurados. Então o servo não é maior do que o seu senhor. O que quer dizer essa frase? O servo não é maior do que o seu senhor. Nosso Senhor é quem? Jesus. E nós somos quem? Seus servos. Se Jesus sofreu, padeceu na cruz e morreu, por que pode acontecer isso conosco? Okay? Então, o mundo perseguiu a Jesus e pode também nos perseguir. A Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Em Filipenses 1:29, Paulo diz o seguinte: a vós foi dado o privilégio não apenas de crer, de ter fé em Cristo, mas também sofrer por Ele. Dietrich Bonhoeffer, que foi enforcado no campo de concentração de Flossenburg, Alemanha, no dia 9 de abril de 1945, ele escreveu que o sofrimento é o sinal do verdadeiro cristão. Então, enquanto estamos aqui, né, nós estamos aqui vivendo essa aula, ouvindo, aprendendo, muitos irmãos Cristo estão talvez selando com o próprio sangue deles a fidelidade a Jesus, ok? Então, aqueles que forem fiéis no pouco serão recebidos pelo Senhor com honras. A palavra diz o seguinte: bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Bom, então nós vimos aqui que Jesus, né, além de ele julgar nossas vidas diferente de como o mundo julga, ele também quer que nós possamos ser fiéis, se preciso for, até a nossa morte, para honrar a Deus. Terceiro ponto, nós temos que entender, saber e confiar que Jesus está no controle de todos os detalhes da nossa vida. Versículo 11 diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Então, Jesus conhece quem somos e tudo o que acontece conosco. E esse fato é fonte de muito conforto para todos nós. Uma das nossas grandes necessidades, quando estamos com problemas, dificuldades, tribulação, é o quê? É nós conhecermos alguém com quem compartilhar essas dificuldades, que possa lutar junto com a gente, né? E Jesus conhece as nossas aflições. Por quê? Porque ele anda no meio dos candeeiros, ou seja, ele anda no meio das igrejas. E quem são as igrejas? Somos nós. Então, a presença de Cristo nunca se afasta de nós. A nossa vida não está ao beleléu, né? Não está solta. Nosso Senhor não dormita e nem dorme. Ele está olhando para mim e para você nesse momento. Ele sabe o que eu e você estamos passando, ele conhece a nossa tribulação, nossos problemas, ele conhece nossas lutas, ele sabe o motivo pelo qual cada lágrima corre dos nossos rostos, ele sabe exatamente o porquê delas. Ele sabe muitas vezes que diante dos homens nós somos pobres, mas mesmo assim ele conhece os tesouros que nós temos ajuntado no céu. Jesus sabe das mentiras, das calúnias que são muitas vezes lançadas contra nossas vidas. Ele sabe o veneno, né, das línguas mortíferas que muitas vezes conspiram contra mim, contra você. Sabe que somos pobres, mas ao mesmo tempo somos ricos. Ele sabe que somos entregues muitas vezes à morte, mas, como ele disse, ao mesmo tempo temos o quê? A coroa da vida, a vida eterna. Então Jesus permite o sofrimento com o propósito de nos provar. Então, muitas vezes, queridos, estou falando que todas as vezes que nós sofremos é porque Jesus está nos provando. Muitas vezes nós sofremos porque é uma consequência daquilo que nós fizemos, ok? Mas em outras vezes, Jesus sim nos prova, ok? Só que essa provação de Cristo não vem para nos destruir. As provações de Cristo vêm para o quê? Para nos fazer crescer. Agora, o inimigo nosso, Satanás, inimigo de nossas almas, aí sim, a intenção dele é destruir as nossas vidas, é destruir a nossa fé. Os judeus são furiosos. O diabo está por trás do aprisionamento, mas quem realiza realmente todos os propósitos é Deus. É Deus que determina até onde o inimigo pode chegar. O fogo das provas só consumirá a escória, só queimará a palha, porém tornará você e eu mais puro, mais digno, mais fiel. Né? O que é isso? O fogo, ele refina. O fogo tem a propriedade de refinar, ou seja, tudo aquilo que é impuro, o fogo queima, o fogo consome. Mas se tiver algo no meio dessas impurezas, algo puro, como o ouro, por exemplo, ele vai separar, o fogo vai separar o que? As impurezas do ouro, e o ouro vai ficar mais puro ainda, né? Então as provas que às vezes Jesus permite nas nossas vidas é esse significado que tem. É para nós ficarmos mais puros, mais dignos, mais fiéis a Cristo. Então, Jesus estava peneirando a sua igreja para o quê? Para arrancar delas impurezas. Agora, o nosso adversário tenta o quê? Nos destruir. Mas Jesus nos prova para nos refinar, para que nós possamos melhorar, crescer na nossa fé, ok? Então nós precisamos olhar muitas vezes para além da provação que nós estamos passando. Temos que olhar além daqueles problemas, daquela angústia, daquela tristeza que nós estamos vivendo. Nós temos que olhar para o propósito de Cristo, né? O glorioso propósito de Jesus. Nós precisamos olhar para além do castigo. Nós precisamos olhar para o benefício que essa prova está nos trazendo. O próprio rei Davi disse o seguinte, lá em Salmos
119, versículo 71. Foi-me bom passar pela aflição, para aprender os teus decretos. Então, Jesus, o Senhor, não poupa da prisão, mas ele usa a prisão para nos fortalecer. Ele não nos livra da fornalha, do fogo, mas nos purifica nessas provas. Então, Jesus está no controle de tudo que sobrevém sobre a minha e a sua vida. Nenhum sofrimento pode nos atingir, exceto com a expressa permissão de Cristo, tá? Então, o inimigo só pode tocar em nós ou naquilo que está ao nosso derredor, se Deus permitir. Ele fixa um limite aos seus sofrimentos, né? Como nós sabemos, né? Naquela história de Jó, ele fala: até aqui você pode chegar, até aqui você pode tocar, daqui para cá não, né? Então, Jesus fixa um limite aos nossos sofrimentos. Jesus sabe quem está por trás de todo o ataque que nós sofremos em nossa vida. Ele conhece. Então, o inimigo que nos ataca não pode ir além do limite que Jesus estabelece. Não pode ir além, né? Nós temos que confiar em Jesus dessa maneira. Então, pode ser que a prisão, quando fala que a prisão será breve, a tribulação, os problemas serão breves. E Jesus diz: não tema as coisas que vai sofrer. E aí, nós podemos o quê? Tirar 3 verdades que estão presentes aqui, essa frase. A primeira, qual é a primeira verdade? Que o sofrimento é certo, a gente vai sofrer. Isso é certo. Segundo, é que será limitado, ou seja, até um certo ponto. E terceiro, que será breve, não vai ser a vida inteira, né? Então, como eu comentei, como aconteceu com Jó, Deus diria ao diabo em Esmirna: até aqui e não mais, daqui você não pode passar. Então, o diabo só pode ir até onde Deus permite, né? Quem pensa que o diabo é poderoso, quem pensa que o diabo ele é um desafiador de Deus, ele pode lutar contra Deus, derrotar a Deus, você não conhece a palavra, ok? É Deus que coloca limites a Satanás. Quem está no controle da nossa vida é quem? O Rei da Glória. Então nós não devemos ter medo, ok? Não devemos ter medo. Jesus já passou vitoriosamente pelo caminho estreito do sofrimento que muitas vezes nos atinge. Por isso que Jesus pode nos fortalecer, porque Jesus já sofreu, sabe como é sofrer. E ele também enfrentou tribulação. Jesus, ele foi um homem de dores. Ele sabe o que é padecer. Ele foi o que? Pressionado pelo inferno. Foi tentado. E ele suportou pobreza. Ele suportou tanta pobreza que nós sabíamos que ele não tinha aonde reclinar a cabeça. Ou seja, ele não tinha casa para morar, né? E mesmo assim, Jesus foi caluniado também. Chamaram Jesus de beberrão, impostor, blasfemo, possesso. Ele foi preso, foi açoitado, cuspido, pregado na cruz. Jesus passou pelo vale da sombra da morte. Ele entrou nas entranhas da morte, mas venceu. E agora ele diz para nós, que somos a sua igreja: não temas as coisas que tens de sofrer. Então, Jesus tem poder para nos consolar, porque ele foi tentado como nós, mas não pecou. Ele pode nos socorrer, porque trilhou o caminho do sofrimento e da morte, mas venceu. William Barclay diz que Cristo, o Cristo ressuscitado, é aquele que experimentou a morte, passou através da morte, saiu da morte. Ele voltou a viver triunfantemente pela ressurreição. Está vivo pelos séculos dos séculos. E é isso que Cristo promete para quem for fiel até o fim, até a morte, a ressurreição, a vida eterna. Jesus é eterno. Ele é o primeiro e o último. É aquele que nunca muda e que está sempre conosco. Ele é vitorioso, enfrentou a morte e venceu. Ele destruiu aquele que tem o poder da morte
e nos promete vitória sobre ela também. Ele é galardoador, ele promete a coroa da vida para os fiéis e vitória completa sobre a segunda morte para os vitoriosos. William Barclay ainda diz: a exigência do Cristo ressuscitado é que o seu povo lhe seja fiel até a morte. Fiel ainda quando a própria vida seja o preço dessa fidelidade. A lealdade era uma virtude que todos os habitantes de Esmirna conheciam muito bem, porque o quê? Sua cidade havia se comprometido o destino com Roma e havia se mantido leal a Roma, ainda em épocas quando o quê? Quando Roma não era tão grande assim, tão poderosa assim, ok? Então, o pessoal de Esmirna, a cidade de Esmirna, tanto os cristãos como os não cristãos, tinha essa virtude da fidelidade, né? Então, Jesus, ele conclui a sua mensagem, a sua carta à igreja de Esmirna, dizendo o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, cada igreja, né, tem necessidade de um sopro especial do Espírito de Deus. Ou seja, minha vida, sua vida, a vida do seu vizinho, dos seus parentes, dos seus amigos, cada um de nós temos a necessidade do quê? De ouvir a palavra e a voz do Senhor. A palavra para a igreja de Esmirna era: considerem-se candidatos à vida, mesmo debaixo de tribulação, mesmo debaixo de pobreza, de difamação, continuem sendo fiéis. Não olhem para o sofrimento, mas olhem para a recompensa, ou seja, aquilo que vem depois do sofrimento. Só mais um pouco e ouviremos nosso Senhor nos chamando de volta para casa, né? O que é isso? A segunda vinda de Cristo. Quando Cristo retornar a segunda vez, a palavra nos diz que ele vai ressuscitar aqueles que morreram crendo em Cristo e vai arrebatar aqueles que estiverem vivos ainda. Então vai falar: vinde, benditos do meu Pai, entrem na casa do reino, na posse do reino. E aqui, na vida eterna, não tem mais morte, não tem mais pranto, não tem mais luto, não tem mais dor, ok? Então, se eu ou você hoje estão passando por sofrimento, por tribulação, seja lá o que for, nós temos que olhar adiante, temos que olhar para a recompensa, temos que olhar para a vida eterna. Então, a promessa de Jesus é bem clara: o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Então, nós podemos enfrentar a morte e até o que? O martírio. Mas com certeza nós escaparemos do que? Da segunda morte, que é o inferno. E nós entraremos no céu, que é o que? Nossa recompensa, que é a coroa da vida. Então nós precisamos ser fiel até a morte. Mas então a segunda morte não poderá nos atingir. Nós podemos até perder a nossa vida, mas então a coroa da vida nos será dada. Amém? Então, nós sabemos, eu creio, que passar por dificuldades, passar por tribulação, passar por muitas situações que tiram nossa alegria, que tiram a vontade de viver até, tudo isso, queridos, nós temos que enfrentar. Nós temos que continuar andando, crendo a cada dia em Cristo, na palavra dele e principalmente nos fortalecendo, sempre tendo o nosso conhecimento que podemos até morrer, mas não passaremos pela segunda morte, porque Cristo, ele nos dá, ele nos afirma que a nossa premiação, nosso galardão vai ser o quê? Entrar para a vida eterna. Lugar que não tem mais morte, um lugar que não terá mais pranto, nem luto, nem dor. Essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança. E é isso que nos faz, no nosso dia a dia, enfrentarmos tudo aquilo que vem de nós. Ok? Queridos, então nós chegamos aqui ao final da nossa aula número 13. Encerramos aqui a carta à segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, né? E vamos orar para finalizar essa aula.
Querido Deus e amado Pai, muito obrigado por mais esse tempo contigo, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha, Pai, realmente a cada dia fortalecer o nosso coração, a nossa mente, a Tua palavra, e nós podemos realmente ter a confiança em Ti, Senhor, que Tu és aquele que está no controle de todas as coisas. E possamos confiar, ó Pai, que se nós estamos passando por tristeza, por angústia, por tribulação, por opressão, Senhor, seja o que for, o Senhor está no controle. E se por um acaso, ó Pai, nós formos tentados, ó Senhor, a negar a Ti, que o Senhor nos fortaleça para que nós não façamos isso, ó Pai. Se for preciso, ó Pai, como a Sua palavra diz, passarmos pelo martírio, passarmos pela morte, que assim seja, Senhor. Mas que a gente não venha nunca negar a Ti, negar a nossa fé, Senhor. Porque nós temos que estar de olho, não é somente aqui nessa vida que vivemos, mas é na recompensa, Pai. É na coroa da vida, é lá na vida eterna, Senhor. Que eu possa nos fortalecer a cada dia, Pai, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com o Teu perdão e com o Teu amor. Que eu possa nos livrar, se for possível, Pai, de todas as tribulações, de todo o mal, ó Senhor. Que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, então é isso. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Grande abraço para todos.